Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu já estava morrendo de saudade de cada um de vocês. E claro, é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio do Ponto de Inflexão. Antes de iniciarmos o tema de hoje, eu gostaria logo de cara de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com muito mais pessoas. E claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve aqui agora nesse botão abaixo, porque é de graça. E além disso, você nos ajuda a chegar a muito mais pessoas, tá bom? Agora chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje, que é o seguinte: eu tenho uma pergunta para você. Para você, os gentios têm ou não direito de receber a palavra de Deus? Para responder isso, eu trouxe hoje uma passagem que está em Atos, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comestes com eles, ou seja, homens gentis, que não eram circuncidados e não eram judeus. Mas Pedro repetiu o assunto, a história e o motivo e expôs tudo isso. Olha só. Eu estava na cidade de Jope orando e em um êxtase tive uma visão. Um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu, novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames comum. Olha só que importante. Ao que Deus purificou, não chame incomum. E aí, eu resolvi também trazer uma outra passagem que ainda está no livro de Atos 11, que diz o seguinte: Então me lembrei da palavra do Senhor quando lhe disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha só que interessante. Aqui, só para contextualizar para vocês, queridos e queridas, Pedro ele está sendo questionado pelos judeus, pelo povo judeu, o motivo do qual ele está comendo, ele está junto com pessoas que eram tidas e vistas como impuras, como pagãs, como gentios, ou seja, pessoas que não deveriam estar no mesmo local e andar junto com os judeus, que era um povo separado. Só que tem um porém. Quando Deus ele determina, quando ele purifica, quando ele batiza no Espírito Santo, não sou eu, não é você que está me assistindo agora que vai indagar, que vai dizer não faça isso, não pode isso. Sabe por quê? Infelizmente, nos dias de hoje, o ser humano ele está sendo muito religioso. Ele está mais preso a dogmas do que a palavra e ao que Deus fala ao coração dele ou dela. Se Deus manda, ordena você fazer algo, não pense duas vezes. Simplesmente cumpra. Nesse caso de Pedro, ele negou 3 vezes em fazer aquilo que Deus determinou. Deus deu a ordem: coma. Levanta-te, mata e come. E ele negou por achar impuro aquele alimento, por achar comum, por achar imundo. E trazendo para os dias de hoje, se Deus ele manda você ir falar
e anunciar as boas novas e sentar à mesa de pessoas que para você e para sua igreja são tidas como gentis, como pessoas impuras, faça o que Deus mandou. Sabe por quê? No dia da sua prestação de conta, não vai ser o seu amigo da igreja, o seu irmão da igreja, o seu pastor, a sua pastora, que vão prestar conta pelo que Deus mandou você fazer. Eu tenho aqui uma mensagem para você que está me ouvindo agora, não de revolta, não de simplesmente não respeitar a hierarquia e aquilo que você vive dentro das igrejas. Mas eu tenho aqui uma palavra que vai muito além disso, muito além das leis de Moisés, muito além das leis dos homens, que vai de acordo com o amor que Deus coloca em nossos corações para que nós possamos levar a outra pessoa. Mas você só escuta esse amor se você estiver verdadeiramente atento, próximo, em intimidade com Deus. E Pedro, por mais que ele tenha negado em fazer aquilo que Deus mandou, em certo momento ele disse: eu me lembrei de quando Jesus falou. Eu me lembrei das coisas que Jesus falava. Eu me lembrei daquilo que Deus colocou em meu coração. E foi por isso que ele foi de encontro aos judeus e sentou à mesa com os gentis. Porque Pedro, ele não tinha responsabilidade, ele não tinha nada a dever para aquele povo, mas sim para Deus. Então ele tinha que cumprir e tinha que fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. E hoje, o que eu quero passar para você é que você esteja com os ouvidos atentos para cumprir a vontade de Deus e não a vontade dos homens, porque a vontade que é boa, perfeita e agradável é a de Deus, não é a nossa. Eu, Mateus, posso falhar e falho várias vezes. Você que está me assistindo também. Então, por que nós devemos simplesmente ouvir somente a voz do homem e não a voz daquele que nos criou? Não a voz daquele que tem um propósito muito além do que a gente imagina. Porque hoje, como você é cristão ou cristão, você pode e deve anunciar o amor de Deus para outras pessoas que não são cristãs, que ainda não conhecem a verdade, que ainda não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Que através do seu exemplo, é através de você sentando à mesas, você rodeado de pessoas que ainda não conhecem, elas vão conhecer a palavra de Deus, não somente pelo seu falar, mas pelo seu exemplo, mas simplesmente pela sua presença, porque a palavra de Deus diz que onde nós pisarmos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós seremos o sal da terra, nós seremos a luz desse mundo. E a palavra de Deus não mente. Mas para que possamos ser o sal da terra, a luz desse mundo, a gente precisa cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. Não somente quando a gente está com vontade, não somente quando a gente quer, mas quando Ele ordena. E Deus é bem claro quando Ele quer que você faça algo. Ele fala primeiramente ao seu coração. E quando você ainda fica na dúvida, Ele manda pessoas, Ele manda indícios, Ele deixa claro que a vontade dele é que você faça aquilo. Porque Ele é Deus de clareza, Ele é Deus de verdade. Ele não é Deus para que minta. E Ele quer, no dia de hoje, que você pare de ser um homem, uma mulher religiosa e passe a ser um homem, uma mulher que tem características do amor de Deus, de não julgar o seu próximo, de não ficar apontando o dedo para as pessoas, não se achar melhor que o outro, porque você é de um povo separado. Não, querido. Como a palavra de Deus diz aqui, Ele purifica e Ele escolhe quem Ele quer. Ele coloca e impõe as mãos não só sobre as pessoas que acreditam e já seguem Ele, mas também sobre aquelas pessoas que ainda não seguem, que ainda não conhecem, que ainda estão perdidas e precisando de uma mão ser estendida.
e que você, nessa semana, que você, nesse mês que se inicia, possa ser essa mão estendida para ajudar e não para julgar. Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto, generais!